E pessoal, tudo bem? Estamos de volta então no nosso 6º vídeo da série Marketing Pessoal e Persuasão, Gestão do Tempo e Produtividade e Oratória para Apresentações Eficazes, sendo que o vídeo de hoje é o 3º de Gestão do Tempo e Produtividade. Então, volta lá nos vídeos anteriores, se você não viu Marketing Pessoal e Persuasão. Se você não viu os 2 primeiros de gestão do tempo e produtividade, vê eles primeiro para depois ver esse aqui. Combinado? Bom, hoje nós vamos falar de pequenas ações que a gente pode realizar para nos ajudar a organizar o nosso tempo e a nos sentirmos mais produtivos. Sair daquela sensação esquisita e ruim de que a gente apagou o incêndio o dia inteiro, mas a gente não produziu nada. Mas acho que isso às vezes só acontece comigo, não é? Com vocês não acontece não. Pois é, acontece com todo mundo. Só que a gente tem condição de fazer isso evoluir e melhorar a cada dia. Inclusive, um exemplo que eu vou dar para vocês. Hoje, o dia que eu tô gravando esses vídeos, teoricamente o dia começou bem, depois eu tive alguns problemas, alguns incômodos, aí depois eu falei, nem vou gravar mais esses vídeos, cansei, tô desanimada, e depois eu falei, não, vamos embora fazer, porque tá no planejamento, vamos cumprir o planejamento. E aí, gente, eu tô amando fazer. Por quê? Porque a gente tem que sair da inércia, a gente tem que entrar em movimento, a gente tem que fazer a coisa acontecer. Lembra quando a gente falou lá atrás que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é entrar em ação? Pois é, foi isso que eu fiz. E assim a gente pode fazer durante todo o dia. Mesmo que ele comece muito bom ou ruim, a gente tem essa condição de trazê-lo para um outro patamar. Depende só da gente, depende da nossa vontade, depende da gente conseguir conectar o porquê que a gente está fazendo cada uma das coisas que a gente se propõe a fazer. Então bora lá! Quando a gente fala de pequenas ações, o que a gente pode fazer de fato para sentir que o nosso dia está sendo realmente produtivo? Uma das coisas que faz com que as pessoas procrastinem ou deixem alguma atividade para depois é olhar para essa atividade, para esse projeto e pensar que ele é muito grande. E aí, ou ele vai dar muito trabalho, ou eu tenho medo de não dar conta, ou ele vai me gastar, vai me consumir muita energia, vai exigir muito de mim, ou alguma coisa parecida com isso que me trava. Ou eu quero fazer só as coisas boas e deixar esse projeto que é maior, mais cabeludo para depois, porque eu gosto de ir mais pelo prazer. Enfim, não importa qual seja o seu motivo. Às vezes a gente primeiro dá uma dimensão muito maior para alguma atividade, para algum projeto, para alguma coisa que a gente tem que fazer, do que realmente ela tem. Então, trazer todo o processo para a realidade é importante. Será que isso é tão grande quanto eu estou colocando enquanto empecilho? Ou eu consigo administrar? Primeiro passo. Segundo passo é, poxa, não é tão difícil quanto eu imaginei, ou é trabalhoso, mas eu consigo, ou mesmo que eu não saiba 100%, eu consigo começar, a gente já tem mais força para iniciar o processo. A gente pode pegar esse grande projeto, atividade, tarefa e particionar, colocar em pedacinhos menores. Por quê? Às vezes quando a gente pensa lá, os alpinistas, quando eles vão subir o Monte Everest, quando eles vão subir um monte muito grande, eles fazem paradas estratégicas de descanso, de alimentação. Por quê? Imagina que a gente vai pegar e fazer aquela trajetória toda única, de uma vez só. Chega lá em cima, não aguenta nada. E assim é a gente no nosso dia a dia. Se a gente chegar correndo lá no topo, quando a gente chega lá e fala assim, nossa, eu não consigo nem observar a paisagem, eu não consigo pensar em nada, porque eu tô cansada, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso beber água. E aí a gente não curte o movimento. Já dizem muito, né, que o melhor da festa é esperar por ela, é planejar, é organizar, é fazer esse processo. Então essa técnica que eu vou explicar para vocês é o que a gente chama da técnica da formiga. Eu pego um grande projeto ou uma atividade que eu tenho que fazer, seja ela grande ou pequena, mas que para mim traz essa sensação de ser grande, pesada, complicada, e eu particiono em pedacinhos.
E aí eu me proponho a fazer o primeiro pedacinho. Eu faço esse pedacinho. Poxa, quando eu conseguir fazer esse pedacinho, eu coloco outro pedacinho e eu faço outro pedacinho. E assim eu vou fazendo pedacinho a pedacinho, de forma que no final eu consigo realizar todo o projeto dentro do tempo que eu tenho, sem aquele sofrimento do futuro. Lembra que a gente falou no vídeo anterior? Eu não estou sofrendo que vai demorar para chegar naquele projeto, naquela entrega, naquele resultado. E essa técnica é a técnica da formiga. Por quê? A formiga consegue carregar até 100 vezes o peso dela. Então, se a gente pega esse projeto que é grandão e particiona, fraciona em pedacinhos menores, a gente consegue ir fazendo pedacinho por pedacinho até concluir todo o projeto. Uma outra técnica que a gente pode utilizar é estabelecer prioridade. A gente falou também no vídeo anterior sobre fazer uma lista de tarefas. E essa lista, muitas vezes, a gente faz da forma como vem na cabeça. Ah, eu tenho que fazer isso, coloca coisa de trabalho, misturado com coisa de casa, com filho, com família, com atividade pessoal, e vira aquela confusão. E aí você pode separar por blocos. Então, o bloco da família, o bloco do trabalho, o bloco da atividade, o bloco do filho, enfim. Separar por blocos e criar algum tipo de critério de classificação. Que critério seria esse? Ah, eu vou fazer a atividade que está mais urgente. Eu vou fazer a atividade que é maior, porque aí eu particiono ela em pedacinhos, faço ela maior, me dá uma calma, tranquilidade, eu consigo seguir o meu planejamento com outras atividades. Estabeleça o critério que você vai usar para fazer a classificação dessas atividades. E, por favor, vamos falar prioridade como uma única coisa. Por quê? No nosso dia a dia, no senso comum, o que a gente fala? Ah, eu tenho uma lista de prioridades. Só que prioridades não existe. Prioridade é uma só. Eu só consigo fazer uma coisa por vez, lembra? Então, na minha lista de tarefas, eu vou estabelecer a prioridade. A prioridade é fazer uma tarefa por vez. Eu terminei essa tarefa, risquei, dei o ok que eu fiz, eu passo para a segunda. Por isso que numerar as atividades, começo por aqui, depois por ali, depois por ali, me ajuda a ter essa lista ordenada de tarefas e atividades que eu preciso cumprir. E aí sim eu tenho uma sequência prioritária de atividades, mas eu não tenho uma lista de prioridades. E a gente tem ouvido muito isso. Ah, minha lista de prioridades, ou o que é prioridade? Tudo é prioridade. A gente precisa saber classificar. Mas para classificar eu tenho que decidir um critério. Então, observe os critérios que são importantes para você, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Estabeleça esse critério para que você classifique todas as atividades que você tem que fazer. Combinado? A outra coisa que a gente pode fazer como técnica e pequenas ações que nos ajudam no nosso dia a dia é fazer uma reflexão do que aconteceu no nosso dia. Então, o que eu fiz ao longo do dia que tá ok, que foi legal, que eu me senti produtivo, que eu dei conta de entregar mais do que eu tô habituado. E o que eu deixei de fazer? E o que eu deixei de fazer, por que eu deixei de fazer? Alguém me interrompeu, eu me perdi, eu fiquei na rede social, eu fiquei no Netflix assistindo série, filme. Onde que foi o meu ponto de observação para que no próximo dia eu supere? Lembre do ser melhor 1% todos os dias, porque no final eu sou 365% melhor. Então, fazer essa trajetória e esse caminho são pequenas ações que a gente pode realizar. A técnica da formiga, estabelecer critérios na sua lista de tarefas para estabelecer a prioridade e saber o que você vai fazer primeiro, depois e depois, sem ter uma lista de prioridades ou dizer que tudo é prioridade. E refletir ao final do dia das ações que a gente poderia ter feito diferente. Aquilo que foi legal e aquilo que a gente tem que mudar para o próximo dia. Combinado? Então, eu te espero no nosso próximo vídeo. Aqui a gente encerra os nossos 3 vídeos de gestão do tempo e produtividade. Se você lembrou de algum amigo,
Tem alguma dúvida ou pergunta? Coloca nos comentários, marca as pessoas, vamos divulgar, porque às vezes uma informação simples pode ajudar muita gente, ok? Então foi um prazer estar com você, te vejo no nosso próximo vídeo, que já é sobre oratória para apresentações eficazes. Um abraço, até mais, tchau, tchau!